Boa noite, amor, amores. Boa noite, doutora. Gente, vocês viram como meu cabelo cresceu? Verdade. Hoje minha mãe trouxe a vitaminazinha que eu tomo. É uma vitaminazinha que é pro cabelo, pra unha, pra pele, né? Então, assim, dá pra ver. Mudei o cenário porque eu tô me aprontando aqui pra ir, pra começar a me arrumar pra deitar. Verdade, pra nanar. Mas antes é óbvio, eu vou fazer um videozinho para atualizar aqui os meus médicos que estão acompanhando exatamente tudo. É verdade, galera. E o canal, né? Viram? Eu descolori todo o cabelo porque eu usei o aplique justamente para falar para vocês que chega de cabelo curto. Isso quer dizer o quê? Chega de passar necessidade, chega de ficar com palhaçada, com bobagem de voltei Recife, porque a queda capilar começou lá juntamente quando eu perdi a minha filha, né? Eu tive não só abalo emocional psicológico, como eu falo no livro, como eu tenho mensagens no pendrive, né, que foi resgatado, eu falando com meu irmão pelo Messenger do Facebook na época que eu tava com suspeita de leucemia, porque de tão fraca que eu tava, né? E isso foi no início da gravidez, da gestação. Eu não me lembro, são coisas que eu não me lembro, de verdade, né? Então tá, eu conto isso no livro. Porque eu tenho no pendrive, eu tenho escrito, né? E assim, eu olhando, né? Quando eu peguei o esboço do livro, quando eu vi antes de fazer, de mandar tudo para ser feito, o esboço, que eu li aquilo tudo, né? Eu falei, caraca, realmente eu sofri, né? Eu sofri demais, galera. É verdade, muito, muito. Aos ataques dos coachings, né? E tem uma frase que eles tiraram onda num perfil, né? Quando eles faziam a inteligência emocional no meu Facebook, no meu Instagram, né? Que eu falei pra vocês, que eu conto isso no livro, de criança deformada. Imagina, você acha que uma mulher grávida vai seguir esse tipo de coisa nas redes sociais? Nunca na vida, né? E aí eles começaram a colocar fotos de a grávida de não sei o quê, mulher velha, envelhecida, grávida, criança. Foi trash, né? Então, assim, quando eu leio aquilo, quando eu li antes de escrever o livro, quando eu vi no esboço, eu falei, gente, são pessoas, né, essa turma junto com aqui de São Paulo, essa mulherada, essa mulher aí, são pessoas dignas de pena. Então, quando eu falo, quando eu ouço, quando eu vejo na minha TL aqui do YouTube, ou agora no Facebook, ou no Instagram, verdade, eu, eu dou risada quando eu vejo a palavra problema. Galera, a maioria das pessoas que mantém-se, como eu digo no livro, em relações doentes, elas gostam de permanecer nessas relações por status, por grana, muitas vezes por filhos, verdade, porque acha que os filhos não vão ser felizes com os pais separados, mas olha só, eu digo isso bem, bem claro e bem certo no meu livro. Eu não sou contra relações, pelo contrário, né? Tanto que eu estou me refazendo, né? Vou me refazer e quero me refazer, né? É justamente mais relação saudável. Por isso que muitas vezes, por isso que acontece o afastamento. Por quê? Porque quando as pessoas elas mantêm-se há muitos anos em relações doentes, e eu fui duas seguidas, uma da outra, verdade. Uma aqui em São Paulo, um desastre de casamento, como eu falo no livro, e outra lá no Recife, o abandono afetivo, né, e emocional e a necessidade verdadeiramente, né, a fome, a miséria, o abandono, juntamente com os coachings, na época que uma mulher mais precisa de amor, de carinho, de afeto, porque ela tem um ser dentro dela, mas por conta deles, né, a clonagem de celular. Então, quando eu vejo essas palavras, algo dizendo que bipolaridade, que essa mulher é louca, que essa mulher tá com problema, ela tem problema. Então, a maioria dessas frases, gente, são usadas por pessoas que mantêm-se em relações doentes. Por quê? Porque elas querem manter, então a maioria das vezes, um recado para você, querida. Verdade, para vocês, 7 vampiras ou 7 mulheres e a turma de vocês. Mulherada que atazanou muito a gente, né?
no WhatsApp. Isso daí é natural, né? Durante anos e anos na análise, com a psicanálise, a gente conversou muito sobre isso. Então isso é normal, essas mulheres, principalmente mulher, porque homem, ele desencana mesmo, entendeu? Eu fiz tudo isso em relação ao canal, verdade. Não é pra gritar o homem é meu, brigar por macho, não. Até porque eu tô falando de um homem sério, né? Foi justamente por ser sério e eu ser séria, né? E eu saber a veracidade de tudo que estava acontecendo, ter a noção. Falei, não, peraí, a bagunça agora avacalhou, agora eu vou ser a louca mesmo da vez, né? Antes de lançar meu livro, eu vou abrir o canal, não era para ser assim. Então, voltando lá a falar. Então, essa situação, galera, de louca, de bipolaridade, que ela é barraqueira, que ela é bêbada, Heleninha Reutemann. Olha, eu vou contar pra vocês uma coisa que eu falei nesse último trabalho meu, com a minha amiga de trabalho, até não conversei com ela faz tempo, faz uns 2 dias que eu não troco ideia. É porque a gente tá só na correria, é verdade, trabalhando, e eu tô me adaptando, né, no novo sistema de trabalho, ou seja, então eu tenho que prestar muita atenção naquilo que eu tô fazendo. E eu falei pra ela, né? Eu falei assim, eu adoro vinho e gosto de cerveja. E eu gosto de cerveja pra limpar a casa, pra lavar roupa, pra fazer para fazer organização. Então eu vou lá, tomo 3 cervejas, aquelas latinhas, e eu já fico bem molenga, verdade, né? Mas eu não sou daquela mulher que vai pra rua beber. É verdade. Nem pra boteco, nem pra bar, nem pra noitada. Na época que eu fazia noitada aqui em São Paulo, eu vou contar um segredinho pra vocês. Do Recife eu lembro muito pouco, mas aqui em São Paulo eu lembro bastante. Eu ficava no Uber com a minha mãe até eu chegar na porta da casa da minha mãe. Verdade. Né? Eu saía ou da casa do rock ou de alguma casa de show e vinha pra casa de Uber e minha mãe ficava comigo no telefone. Até hoje, se bobear, até muito pouco tempo atrás, quando eu fazia viagem, que eu chegava nas cidades, nos estados que eu ia, eu descia, pegava o telefone que eu tenho com eles, com os meus médicos, e com a minha mãe. Mãe, cheguei, tô no Uber, então vai falando comigo até você chegar no hotel. Sempre foi assim. Né? Eu sou uma senhora de quase 50 anos que eu dou satisfação para minha mãe, mas não é porque eu sou mimada, eu sou criança, eu sou Alice, não, é porque ela é uma pessoa de idade e ela se preocupa. É assim que funciona. Então por isso que eu tô falando para você, mulheres que acha que o filho de vocês não é de vocês ou que o casamento que filho segura casamento e sair por aí mantendo-se em relações tóxicas, doentes e acusando os outros, né? Falando que os outros é louco, que os outros é bipolar, que os outros que acabou com a sua relação, verdade. Não, quem acaba é sempre as pessoas envolvidas, né? E colocam os filhos no meio, no rolo disso. E isso é muito ruim. Por quê? Porque os filhos daqui uns anos vai crescer, vai ter a vida deles, né? Vai ter o relacionamento deles, sejam bons, sejam ruins. Cabe aos pais dar o conselho, como minha mãe sempre deu, verdade. E eles seguir ou não, livre-arbítrio. Agora não pode sair por aí falando bobagem, né? Dizendo, porque é a frase que eu digo no meu livro. A frase mais correta que uma mulher ciumenta usa é: ela é louca, ela é vagabunda, ela não presta, ela é esses nomes. E um cara, ela é louca, ela acabou com a minha vida, acabou com o meu casamento, é assim, né? Então, hoje, quando eu me deparo com tudo que eu passei, eu falo realmente, é, eu fui louca de me manter nessa situação, 2 anos lá e 25 anos aqui em São Paulo. É verdade. Então a loucura tá aí. Né? Eu não condeno muito a parte lá do meu da gestação, condeno os coachings porque eles tinham acesso ao meu aparelho de celular, então a bagunça começou lá juntamente com o meu ex aqui e essa mulher e essa galera toda. Então assim, realmente eu fui louca de não ter dado esse grito que eu dei em 2024, de ter dado naquela época. Na época que eu assinei a carta para o juiz e pedi para o amor ir lá protocolar. Mas vivendo e aprendendo, né? Nada com o tempo que a gente mostra para vocês quem realmente são os saudáveis e quem são os loucos. Tá aí a doutora, eles são saudáveis. Porém, o mundo deles é tóxico, é doente. Eu não sou o alecrim dourado, eu sou a única que não sou tóxica, mas eu me cuido pra não ser. Um beijo, amor, amores. Tchau, doutora. Até amanhã. Alguém tá adorando. Tchau, tchau.